Salve, salve meus amigos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para tratar de um assunto bem importante acerca da radioatividade, que é a cinética radioativa. Nós já fizemos um estudo histórico, um estudo das leis radioativas, nós já estudamos também alguns fenômenos nucleares, algumas transmutações, como fissão, fusão, suas aplicações e implicações, e dessa vez, para a gente fechar, nós vamos estudar a rapidez com que ocorrem esses fenômenos, tá certo? Nós chamamos esse estudo de cinética radioativa, é um estudo quantitativo da radioatividade, beleza? Qual é o nosso objetivo? Estudar a velocidade com que ocorrem as desintegrações. Então, a gente sabe que os núcleos instáveis eles sofrem processos, que a gente chama de radioativos, de emissões de partículas e de ondas eletromagnéticas, e quando eles fazem isso, eles deixam de ser quem o são. Então, quando o urânio emite uma radiação alfa, ele deixa de ser urânio e passa a ser o tório, por exemplo, e obviamente que isso ocorre com uma rapidez. E nos interessa isso justamente por alguns motivos, como, por exemplo, desastres radioativos, radiológicos, que nem Chernobyl, o Césio-137 aqui em Goiânia, quando nós podemos reavivar determinadas regiões, como Chernobyl. E é isso que nos interessa. Alguns processos como datações de fósseis, vou falar lá no finalzinho, vou fazer um exercício com vocês sobre cinética radioativa associada ao isótopo do carbono 14, que tem uma aplicação na determinação de idade de fósseis bem interessante, tá certo? Bom, o fato é que esse estudo que nós vamos fazer é um estudo estatístico. Por que isso? Qual é a relevância disso? Bom, se você me perguntar quando um átomo de urânio emite uma partícula alfa, eu não sei te dizer. Eu sei que ele vai emitir, ok? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 1 bilhão de anos, eu não sei. Mas se eu pegar uma grande quantidade de núcleos de urânio, por estatística eu posso fazer uma determinação. Então a gente trabalha com quantidades grandes ou amostras com quantidade significativa para fazer esse estudo, essas determinações. E aí um conceito muito importante que vai nortear esse nosso estudo para essa grande porção, para esse estudo quantitativo, esse estudo estatístico, que é o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. O que seria isso? O tempo de meia-vida é o tempo, ou o período de semidesintegração, que a gente costuma simbolizar por um T-meio ou um Pzão, é o tempo que é necessário para que a metade de uma quantidade de um radionuclídeo, quer dizer, um elemento, um isótopo radioativo, presente uma amostra, sofra decaimento radioativo. Metade, essa é a palavra-chave. Então imagine o seguinte, você tem 100 gramas de um isótopo radioativo, ok? Beleza, de urânio, ok. Daqui um tempo de meia-vida, tá certo? Ou daqui a um período de semidesintegração, você terá 50 gramas deste isótopo radioativo. Ok? É esse tempo que nos interessa, é um conceito muito importante, tá certo? Para deixar mais claro isso, vou usar aqui um exemplo, mais didático um pouquinho. Bom, então eu vou pegar uma amostra radioativa, tá certo? Que tem 100 gramas. Então imagine 100 gramas de um isótopo radioativo. Vou colocar ele num recipiente, este amarelinho aqui seria a representação do nosso elemento radioativo, tá certo? E este elemento ele está emitindo radiação, que eu estou simbolizando aqui por esses rainhos que estão saindo. Então essas são as radiações alfa, beta ou gama, depende do isótopo radioativo, tá certo? Bom, o fato é que esses 100 gramas, depois de passado um período de semidesintegração ou um tempo de meia-vida, vai restar desta amostra radioativa 50 gramas. Então, se você tem, por exemplo, 100 gramas de urânio 235 aqui, depois de um período de semidesintegração ou um tempo de meia-vida, vai restar 50 gramas deste isótopo radioativo, porque 50 gramas se converteu em outro isótopo, Didaticamente, o potinho aqui, ele vai conter, perceba, o mesmo volume, porque 50 gramas dele se transformou em outro elemento, tá certo? E tem 50 gramas desse isótopo radioativo. Então, no total, você tem 100 gramas. Então, o que você vai verificar é uma emissão menor dessas radiações responsável por esse elemento radioativo, porque agora você só tem metade da amostra deste isótopo radioativo. Passado mais um tempo de meia-vida, nós vamos ter 25 gramas, a amostra radioativa continua com a massa inicial de 100 gramas, a amostra como um total, mas a quantidade de isótopo radioativo que a gente começou a analisar tem só 25 gramas. Portanto, nós temos aqui a diferença, 75 gramas, de outros isótopos que se formaram nesse decaimento radioativo. Então, você vai ter menos radiação daquele isótopo inicial, passado mais um tempo de meia-vida, o terceiro tempo de meia-vida você tem 12,5 gramas, e aí você tem aqui menos radiação desse isótopo inicial, porque você só tem agora 12,5 gramas desse isótopo, porém, a amostra como um todo, ela continua tendo 100 gramas. Tudo bem que tem uma pequena variação na massa,
porque parte dessa massa se converte em energia, mas praticamente numa balança você vai verificar 100 gramas aqui, tá certo? Desses 100 gramas, nem todo mais é esse isótopo inicial radioativo, agora ele é um outro isótopo, tá bom? Então cuidado com a amostra radioativa e a amostra que nós temos ali durante todo o processo. Então se a amostra radioativa inicial tinha 100 gramas, no final, a amostra radioativa tem, aqui deste processo, tem 12,5, mas a amostra total, inclusive incluindo os outros elementos em que houve a transmutação, contempla os 100 gramas. Isso aqui ia se seguir aqui indefinidamente, quer dizer, passado mais 1 ia ter 6,25 e assim por diante, tá bom? Nós podemos fazer esse tratamento em massa, nós podemos fazer esse tratamento da amostra inicial de forma percentual. Perceba, nós teríamos 100% da amostra no início, caso não seja dado em algum exercício, por exemplo, valor numérico em massa, e depois de passado um termo de minha vida você tem 50%, depois 25%, 12,5%, 6,25% e assim por diante. Nós poderíamos também tratar da amostra de forma indiferente, adimensionalmente, sem unidades, por exemplo. Se essa aqui fosse uma amostra, passado um tempo de meia-vida, você teria metade desta amostra radioativa inicial. Passado 2 tempos, 1/4, 1/8, e isso permite, essa leitura aqui embaixo, permite montar uma expressão de fácil aplicação, uma expressão que pode nos ajudar a aplicar períodos ou tempos de meia-vida muito grandes, tipo passar 10 tempos de meia-vida, 11 tempos de meia-vida. Como que a gente resolve isso? Vai na caneta fazendo isso? Né? É só olhar aqui, ó, tipo, olha só, é a amostra inicial 1. Depois de passar um tempo de meia-vida, o que a gente tem? A amostra inicial, que é 1 sobre 2. Passado 2 tempos de meia-vida, tem a amostra inicial 1 sobre 4. Então aqui embaixo está crescendo exponencialmente, né? Então a gente tem que a amostra que está restando, ou seja, a amostra final restante, ela é igual à amostra inicial dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de tempo de meia-vida, tá certo? Quando tem exercícios com grande quantidade de tempo de meia-vida, uma forma mais rápida de resolver esses problemas é aplicar logaritmo para descer esse n aqui. Então, passado 11 tempos de meia-vida, você vai ter 2 elevado a 11. Então, você aplica log de 2 elevado a 11, fica 11 log de 2, então fica mais fácil de resolver. Normalmente é dado log nesse exercício e a gente consegue resolver com mais tranquilidade, tá certo? Então, essa é uma leitura bem importante e lembre-se, cuidado. Por exemplo, vamos pegar bem nesse ponto aqui do 25%. Então, nesta amostra aqui, passado 2 tempos de meia-vida, nós temos 25% do isótopo inicial radioativo, mas tem 75% de outros isótopos que se converteram durante esse processo radioativo, durante a transmutação, beleza? É importante fazer exercício disso para ter segurança. Os exercícios são bem variados. Uma leitura também interessante, isso aqui é uma leitura gráfica. Dá uma olhadinha na curva de decaimento do iodo radioativo 132. Aqui eu estou trabalhando de forma percentual, tá vendo? E essa é a curva, uma curva exponencial, tá vendo? Ela nunca encosta nesse eixo, ela tende a zero, mas nunca vai encostar, justamente porque a gente está fazendo um tratamento estatístico. Se você dividir a metade, a metade, a metade, a metade, obviamente que isso não tem fim, tá bom? Ela tende a zero, mas isto não vai encostar lá no eixo zero, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a gente pensar na amostra inicial de 100 gramas, né, quanto vale o tempo de meia-vida deste isótopo aqui, analisando esta curva de decaimento? Bom, se a amostra inicial, se nós pegarmos aqui 100 gramas, a metade deste valor é 50 gramas. Se nós, então, traçamos aqui as devidas linhas, nós encontramos aqui o valor de 8 dias, porque essa escala está em dias, como sendo o tempo de meia-vida deste isótopo radioativo aqui, tá certo? Só por curiosidade, você não tem obrigação de saber, obviamente, nenhuma dessas informações estão aqui, só por curiosidade, olha o tempo de meia-vida de alguns isótopos radioativos. Olha o urânio 238, o urânio mais abundante, mais comum, por exemplo, aqui no nosso planeta, 4,5 bilhões de anos. Por exemplo, esta informação nos permite, por exemplo, fazer a datação da Terra. Olha só que legal, você pode pesquisar isso aí, é bem legal, né? Como datar a Terra a partir do urânio 238, né? Porque o urânio, no processo final de decaimento dele, vai terminar num chumbo, né? 82, e aí a gente encontra metadinha de chumbo, metadinha de urânio 238, quer dizer, passou um tempo de meia-vida. Isso significa que a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos aí, tá? Vamos ver aqui alguns aqui, dá uma olhadinha nisso aqui. Olha o polônio, né? 214, 2,02 milissegundos. Então tem isótopos radioativos que têm um tempo de meia-vida muito pequenininho, mas tem isótopos radioativos que têm um tempo de meia-vida muito, muito grande, tá certo? Alguns de minutos, alguns milhares de anos, alguns dias, e assim por diante, beleza? Três informações importantes. Olha só, primeiro, o tempo de meia-vida é uma característica de cada radionuclídeo.
Então, por exemplo, o urânio 4,5 bilhões de anos, o urânio 238, 235 outro, plutônio outro, é uma propriedade específica nuclear. Cada nuclídeo tem um tempo de meia-vida, tá certo? Outra informação importante, isso não depende da quantidade da amostra do radionuclídeo. Então, se você tiver 10 gramas de um radionuclídeo, o tempo de meia-vida de urânio, por exemplo, vai ser 4,5 bilhões de anos. Se tiver 1 tonelada de urânio 238, adivinha o tempo de meia-vida? 4,5 bilhões de anos. E como é um fenômeno nuclear, ele não é afetado por fenômenos externos, como pressão, temperatura, composição química. Não importa se esse urânio está ligado a cloro, se está ligado a flúor, se está ligado a enxofre, o decaimento dele respeita essa determinação eterna destes elementos aqui. Lembre-se sempre que radioatividade não é um fenômeno químico, é um fenômeno estritamente nuclear, beleza? Bom, eu quero mostrar uma aplicação importante antes da gente fechar, que é o do carbono 14 e as datações de Foz, tá certo? Lá na alta atmosfera acontece essa reaçãozinha aqui, lá na alta atmosfera nós temos bombardeamento de nêutrons oriundos das fusões nucleares do Sol. Quando o nêutron atinge o nitrogênio 14, ele se converte em carbono 14, um dos isótopos do carbono que é radioativo, tá certo? Mais um hidrogeninho. Esse carbono 14, por sua vez, ele reage com o oxigênio da atmosfera formando gás carbônico, só que esse carbono aqui, ele é radioativo, tá certo? O que acontece é que esse carbono ele é incorporado pela fotossíntese nas plantinhas. Os animaizinhos comem as plantinhas. Isso aqui ficou demais. Os animaizinhos comem as plantinhas, nós comemos as plantinhas e os animaizinhos. Isso significa que eu aqui, você, a vaquinha, a plantinha, todo mundo que é vivo no planeta tem carbono 14 radioativo. O fato é que o carbono 14 radioativo, ele se decompõe com a mesma rapidez, com a mesma velocidade com que ele é formado. Então, olha que legal, o carbono radioativo é formado na alta atmosfera, mas o carbono radioativo sofre um decaimento com a mesma velocidade. Sabe o que significa? Há cerca de 200 mil anos na nossa atmosfera existe uma constância. A quantidade de carbono 14 radioativo no seu corpo, no meu corpo, numa plantinha viva, ela é constante, porque nós absorvemos e ele sofre decaimento com a mesma cinética e, consequentemente, esse valor é constante. Porém, quando nós morremos, vou me matar aqui, quando nós morremos, esse é o tempo de meia-vida do carbono 14, 5.730 anos aproximadamente, os vestibulares costumam usar 5.700 para efeito de cálculo, certo? Então, quando nós deixamos de viver, nós morremos, nós paramos de incorporar o carbono 14 na alimentação. Só que ele não deixa de sofrer o decaimento. Então, é possível pegar uma amostra de algum fóssil, de algum ser que deixou de viver e verificar quanto tem de carbono 14 lá. Porque a gente sabe que esse valor era constante, mas quando ele morre sofre decaimento, tá bom? Para entender melhor essa aplicação, eu vou fazer um exercício com vocês, olha só. Um osso encontrado em uma caverna apresenta uma taxa de carbono 14 de 6,25%. Então, um osso, morreu o bichinho, deixou de se alimentar, parou de incorporar, mas não parou de decair o carbono 14. Então, foi encontrado nessa amostra 6,25% da taxa existente no animal vivo e na atmosfera. Sabendo que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, quantos anos que se decorreram após a morte do indivíduo, tá certo? Bom, então, imaginemos uma amostra de 100%, aí quando passa um tempo de meia-vida, nós vamos ter 50. Passou mais um, 25. Passou mais um, 12,5. Passou mais um, o 6,25 que ele falou que encontrou na amostra. Então, quantos tempos de meia-vida se passaram? 1, 2, 3, 4 tempos de meia-vida. Como cada tempo de meia-vida vale 5.730 anos, então 4 vezes 5.730 anos, 22.920 anos, tá certo? Então, essa não é a idade, Nós não sabemos com que idade o animal morreu, A planta tinha, mas nós sabemos quando ela deixou de incorporar o carbono 14, mais ou menos, então a gente sabe quando ela morreu, tá certo? A data da sua morte. Legal? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. É possível aprofundar os conceitos em cinética química. Nós vamos fazer esse estudo inicial nesta aula aqui, beleza? Até mais, tchau, tchau.